Perfeito. 2, 3. Nós já estamos treinados. Coisa boa. 6, 7. Então, gente, estamos ao vivo aqui numa segunda-feira, 15 de junho de 2020, com duas grandes personalidades que eu tive o prazer de aceitarem o meu convite. É ele, o Paulo Cruz, que é presidente do Sindlojas, o Sindicato dos Lojistas, e que eu já quero cumprimentar. Boa noite, Paulo. Oi, boa noite, Nádia. É prazer estar contigo e com o Írio. É muito bom a gente poder estar conversando exatamente no momento em que as coisas mudam. E também tem como convidado hoje o Írio Piva, ele que é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas. Boa noite, Írio. Boa noite, Nádia. Boa noite, Paulo. Com Paulo Cruz aí a gente está formando dobradinhas, aí estamos fazendo muitas coisas juntos, né? É um prazer grande estar falando contigo aqui, com as pessoas que estão nos assistindo, e juntamente aqui com Paulo Cruz, que além de tudo é um grande amigo e um grande parceiro nesse momento aí que a gente está numa caminhada dura aí, né? Nesse momento a gente está trabalhando pesado mesmo, porque o momento exige, né? E é bom quando a gente tem um colega como o Paulo Cruz aí, que encara com a gente aí todas as broncas que tem que encarar com altivez, e estamos juntos, né? Que bom. E dizer que vocês dois estão uma dupla infalível, né? Eu digo, tá melhor que Batman e Robin, porque eu tenho visto vocês dois em tudo que é lugar. É televisão, é rádio, é jornal, e um prazer estar aqui comigo enquanto dirigentes de um segmento tão importante para a economia do nosso país, eu diria, né? Não só aqui de Porto Alegre, não só do Rio Grande do Sul, mas do país. Eu digo sempre que os empreendedores são os verdadeiros heróis, que colocam seu dinheiro a fundo perdido, não se sabe se vai ter o retorno, que efetivamente investem, muitas vezes sem saber se terão o retorno, mas que empregam pessoas, que geram economia, que geram o dinheiro que o Estado, né, o município, o próprio país vão gerir fazendo a sua política pública através dos tributos que são pagos, dos impostos, enfim. Quero dizer para vocês que está entrando bastante gente na nossa live, e a gente de Sapucaia do Sul, de Novo Hamburgo, não só Porto Alegre aqui assistindo, e dizendo que tem muitas lojas aqui que estão assistindo o nosso debate. Mas hoje, infelizmente, né, nós tivemos o decreto, mais um decreto aqui da Prefeitura, e a minha pergunta inicial é antes do decreto, né? E fiquem bem à vontade de falar. A partir do decreto que foi lançado dia 20 de maio, teve toda uma reorganização dos empresários, os donos de lojas começaram a ver uma luz no final do túnel, se organizaram, investiram em segurança, e investir significa colocar dinheiro ali para receber clientes, sem saber também se esses clientes apareceriam. Como é que estava, Paulo, até ontem o comércio? Como os empresários se organizaram? Como que vocês viam esse decreto que foi do dia 20 de maio sendo lançado e oportunizando que as lojas pudessem abrir? Bom, nós tínhamos, Nádia, primeiro nós tivemos um baque muito grande, o desespero caiu sobre os empresários, manter o seu negócio fechado, com empregados, com produtos dentro das lojas, com compras, com planejamento feito de 6 meses para frente, não é fácil tu parar de uma maneira abrupta, como foi nós fomos parados. Tomamos todas as atitudes, minimizamos custos, colocamos os empregados em férias, suspendemos alguns contratos, alguns foram até demitidos nesse meio do caminho, né, mas grande parte segurou os seus empregados, e esse era o intuito e o objetivo. Depois disso, as coisas foram se acomodando, alguns foram vendendo por delivery, outros foram vendendo de outras maneiras, algumas empresas de material de construção ficaram abertas, farmácias também, supermercados também, mas no nosso meio, as lojas começaram a se adequar
E aí, então, quando foi dado aquele decreto de maio, nós tivemos uma retomada de forma lenta, com percentual de venda no início de 15% a 20%, e depois vinha crescendo. O que ocorreu? No Dia dos Namorados, foi a primeira data que nós estávamos abertos nesse ano, significativa, e teve um pequeno acréscimo, né? Nós tivemos notícias de alguns lojistas que conseguiram vender até 80% naquela semana do ano anterior, mas na média foi 50% em relação ao ano passado. E o pessoal começou a planejar compras novamente, porque não tem como o comerciante precisa fazer as compras. E agora era inverno, nós fechamos ainda em meia estação, e agora é inverno, as compras de inverno necessariamente têm que ser feitas, e foram feitas, e aí agora nós, para nossa surpresa, houve a expectativa de fechamento novamente. E o que ocorreu, né? É preocupante, nós representamos, o Cindy Lojas representa todo tipo de lojista, do pequeno, médio e grande, e para nós não é interessante que feche os grandes, que representam, em termos de faturamento, talvez 40% da venda de Porto Alegre, né? Não representa talvez nem empregos, nem número de lojas, porque a venda, o faturamento dessa empresa é muito grande. Então, cria-se um outro status quo, nem os pequenos querem ser fechados, nem os médios e nem os grandes. Então, cria-se uma revolta. No momento, nós temos isso, negociações em curso que eu acredito que não frutifiquem, mas tem algumas empresas que talvez tomem medidas judiciais, pensando em preservar os seus interesses, o que é normal numa economia. Mas eu gostaria de dizer que, realmente, nesse momento, empreender no Brasil, nos últimos anos já era difícil. Desde 2014, da crise de 2014, obter resultado nas empresas, o brasileiro, o empresário brasileiro ficou muito capacitado, né? Porque ele teve que fazer ginástica e teve que ser muito competente para conseguir ter resultado. E agora, então, nesse período aí, nem se fala, e nós certamente teremos muitos problemas para frente, da forma que a coisa está acontecendo. Nossa, Írio, como é que o pessoal se organizou, então, para abrir logo depois, principalmente no Dia das Mães, né, que o comércio é aquecido, né, em todo o país, que os filhos querem comprar um presentinho, uma lembrancinha, e vocês não tiveram essa possibilidade porque estavam fechados. E logo em seguida do Dia das Mães tiveram, então, um presente, vamos dizer assim, né, de poderem abrir. E como se organizaram nessa reabertura primeira ali, que foi uma dádiva, acho que para todos, né? Sem dúvida, a expectativa era muito grande para a abertura. Na verdade, a expectativa era para a abertura no Dia das Mães. A gente chegou, eu acredito que a gente chegou muito próximo, né, de ter o comércio aberto para o Dia das Mães. Não foi possível, e aí lá no dia 20, né, veio aquele decreto autorizando a abertura. Nesse primeiro momento, as empresas teve empresas que levou até 3, 4, 5 dias para abrir, porque viu, Nádia, esse é um dos grandes problemas, esse é uma das grandes reivindicações que tanto a CDL quanto a Cindy Lojas, representando os empresários, têm, é que a gente precisa ter uma certa previsibilidade. Eu entendo que hoje é muito difícil, né? A gente, evidentemente que a gente faz as reivindicações, mas a gente não está do outro lado, né? Como se diz, não está na pele de quem tem que tomar a decisão. Mas a falta de previsibilidade é uma coisa que nos atrapalha muito, né? E aí, quando chegou no dia 20 o comunicado, algumas empresas, inclusive, demoraram uns dias, porque precisavam se preparar, tá? Comprar estoques. Eu imagino assim, imagina quem tem, por exemplo, restaurantes, franquias. Por exemplo, um dos nossos colegas, que é o franqueado da Casa do Pão de Queijo. Aí ele precisou reencomendar os produtos que são perecíveis. Quanto tempo isso leva para chegar? Porque aquele produto que ele tinha no estoque, ele teve que doar tudo antes no fechamento, porque aquilo tem prazo de validade. Então, teve uma série de problemas depois do comunicado da abertura.
E aí, como o Paulo falou, né, as empresas começaram faturando 15%, né, do faturamento normal, o que não sustenta uma empresa de maneira nenhuma. Mas isso é normal, né? O consumidor inseguro nos primeiros dias para ir até o shopping, demora um pouquinho para criar segurança, e para perceber, principalmente, que o shopping é um lugar extremamente seguro, porque tanto os lojistas quanto os empreendedores de shopping center, por exemplo, os lojistas de rua, investiram pesadamente em segurança, no shopping, colocando medição de temperatura, álcool em gel, controle de tráfego, todo mundo utilizando máscara, higienizando todos os ambientes de maneira assim muito responsável. Então foram muitas coisas para serem preparadas naqueles dias, né, que foram os dias da retomada, até que pudesse iniciar. E aí que vem essa lástima, né, agora, né, porque imagina que aquelas empresas que compraram mercadorias para vender agora, muitas dessas mercadorias são sazonais, né, ou tem prazo de validade. Graças a Deus, a parte dos restaurantes, onde tem prazo de validade, estão permitidos de funcionar. Acho que a gente teve uma boa notícia, né? Eu até brinquei hoje de que na sexta-feira foram colocados 2 bodes na sala. Sabe aquela brincadeira do bode na sala? Foram colocados 2 bodes na sala. Aí, hoje, um dos bodes foi retirado. Daí a gente até ficou razoavelmente feliz, né? Eu acho que foi uma evolução, mas ainda tiraram temos... o pirulito da boca da criança, mas devolveram pela metade, pelo menos. Né? Pela metade. Nós ainda temos um bode na sala, né? Sim. Ainda temos um. E esse é o grande desafio, né? E também, tanto de voltar a funcionar, quanto de ter uma previsão de qual o momento a gente deve retornar novamente, porque para que todo mundo também possa se preparar, né? Porque eu imagino que muita gente até com medo também, alguns fizeram reposições, outros não fizeram. Existem empresas, inclusive, em dificuldades de fazer reposição de estoque, porque eles consumiram o restante dos recursos que tinham, pagando os funcionários, pagando lá o condomínio do shopping, ou quem está na rua pagando o aluguel do imóvel, quer dizer, uma série de custos que continuaram acontecendo, né, durante essa parada e que precisam ser pagos, né? Sim. Então temos um desafio aí, né? Não, é importante dizer aqui, eu até faço questão de ler alguns comentários das pessoas que são a favor, né, do comércio, dos empreendedores, né? A Dionês Gabana está dizendo: todos os países fomentam a indústria e o comércio, pois eles trazem a dignidade às pessoas que vão trabalhar, né? O melhor projeto social é o trabalho, né? Ao invés de fechar o comércio, coloquem mais ônibus nas ruas, quem sabe é isso que está faltando. Não está na hora do CDL e Sindlojas exigir maior transparência do prefeito, a Suzana Klein falando. Pessoas estão morrendo de fome, isso não é brincadeira. Os governantes precisam fazer mais do que tomar essas medidas que são prejudiciais ao emprego. E tem aqui também, dos nossos que estão nos acompanhando aqui, também mandaram aqui, muito interessante, ninguém entendeu porque os grandes varejistas foram obrigados a fechar. Qual a diferença dos pequenos? Né? Até o pessoal estava brincando hoje, o vírus deve escolher quem fatura mais ou fatura menos, né? O pessoal estava brincando hoje, vamos ver. Qual a diferença dos pequenos? Todos tomaram suas providências, marcando no chão, distanciamento e tudo mais. Eu sou também consumidora, né? E eu quero deixar aqui minha fala, né? De quem esteve lá no shopping, né? Eu estive no Praia de Belas, no Barra Shopping, não estive no Iguatemi porque faltou tempo, mas os 2 shoppings estava quase que um momento de guerra para entrar, era bem difícil, né? As pessoas ficavam do lado de fora com aquelas faixas dos distanciamentos. Quando chegava na tua vez, parava num tapete para higienizar os pés, né? Desinfetar ali, onde molhava a sola do sapato. Passava num segundo tapete para secar a sola do sapato. Passava numa terceira fase, que era a medição da temperatura. E ainda uma quarta fase, que era, né, um jato enorme de álcool em gel nas tuas mãos. Aí tu estava habilitado para entrar no shopping, né?
Entrando no shopping, obviamente, tu vai em alguma loja comprar algum produto específico, na loja não era diferente do que na entrada do shopping. Também tinha sinalizações para as pessoas ficarem em fila. Enquanto, eu não sei dizer para vocês a quantidade de pessoas por loja, porque devia ser por metros quadrados. Enquanto não saía uma pessoa, não entrava outra, também com todo aquele cuidado de temperatura, álcool em gel. Então, a gente vê efetivamente que os empresários, que vocês investiram, botaram dinheiro, além da compra das mercadorias, além disso, gastaram, né, investiram dinheiro para estarem habilitados e higienizados e fazendo o controle do vírus. E a pergunta para vocês agora vem bem ao encontro do que eu quero saber. Se vocês já têm alguma estimativa do que o decreto de hoje, né, que impossibilita, é importante a gente falar para quem está nos ouvindo, enquanto lojas, né? Ou seja, para funcionar, estão liberados microempreendedores que têm um faturamento anual de até 360 mil e as empresas de pequeno e médio porte que faturem até 4,8 milhões anual. Essas empresas estão liberadas para trabalhar tanto na rua quanto dentro do shopping. E a pergunta que o pessoal está fazendo é se vocês têm uma estimativa de do que terá de prejuízo econômico com as grandes empresas que vão deixar de abrir por conta do decreto, seja na área econômica ou de empregos também, que é muito importante, é o mais importante para a gente pensar, né? Bom, Nádia, eu só queria fazer um parêntese antes de responder essa pergunta da minha parte. É para explicar o seguinte, que as pessoas não sabem de uma coisa. Normalmente as pessoas conhecem o shopping center, que é um local grandioso e que tem um grande número de lojas, né, das mais variados tipos de negócio. Shopping center é um negócio bilionário no Brasil, no mundo, mas bilionário no Brasil. Os shopping centers brasileiros têm investimentos bilionários de todo mundo. Tem dinheiro de americano, tem dinheiro de russo, tem dinheiro de todos os lugares do mundo que vêm e investem aqui. Os shopping center brasileiros não ficam devendo nada aos shopping center internacionais. O Brasil, em termos de shopping center, é primeiro mundo. Ponto. Isso é uma coisa necessária. Os lojistas de shopping center brasileiros também tiveram que se adequar e são profissionais do ramo de comércio, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Então, às vezes, as pessoas não se dão conta. O que aconteceu aí, fecha-se shopping center. Por quê? Por que foi fechado o comércio? Então, isso é uma coisa importante de explicar. Nós, do comércio de Porto Alegre, nós fizemos transitar nas ruas de Porto Alegre, em condições normais, ou antes da pandemia, 500 mil pessoas trafegavam. Para vocês terem uma ideia, para o pessoal ter uma ideia, tem uma quadra da Assis Brasil, ali perto do Ubirici, apenas uma quadra que circula 200 mil pessoas, ou circulava 200 mil pessoas. Então, a razão toda, e que muita gente pondera, nós somos, o comércio é o vilão. Não, não somos nós o vilão. Ao contrário, que nem o Írio disse, o pessoal investiu, gastou, se preparou, os shoppings investiram muito, né, em produtos que higienizavam as lojas, fazem todo o trabalho. Eu estava antes da live falando com o Roberto Zaffari, ele me disse o quanto eles investiram, tem pessoas contratadas para trabalhar e limpar as mesas dos shoppings, né? Então, tudo isso aconteceu. Mas foi necessário tirar as pessoas da rua, para que as pessoas não viessem à rua, não tivessem contato com o ônibus, dentro do ônibus, e isso que fechou o comércio. E agora, então, com o incremento da contaminação e o aumento de pessoas nas UTIs, precisava, isso foi uma informação que o prefeito nos deu, precisava tirar mais gente da rua. Nós já estávamos com 50% do número de funcionários, 50% da venda. Isso quer dizer que se nós circularmos 500 mil pessoas por dia, nós já estávamos circulando 250 mil pessoas. Nós já tiramos 250 mil pessoas por exclusão, né? Não por nossa culpa, mas por exclusão. Então, agora, tira-se mais
um número de pessoas que eu diria que tem em torno de 80 mil pessoas que compram em lojas grandes. Essas pessoas e os funcionários dessas lojas não poderão atuar. Então, essa estimativa eu posso te fazer, mas da queda de faturamento, nós ainda não temos. Isso agora sairão pesquisas nos próximos dias, e aí sim nós teremos. Mas o importante é dizer isso. O negócio de shopping center é um negócio muito... Ninguém entra. Lá dentro não tem coronavírus, né, Ilho? Porque lá dentro as pessoas medem a febre. Se tiver alguém acima de 36, não entra. Então, são coisas assim. E assim nas grandes lojas, nas pequenas lojas, o pessoal está cuidando. O pessoal tem lojas que o pessoal bota corrente na frente, só abre quando chega e vê se tem local para entrar. Então, tudo isso acontece, né, Nádia? Não, e foram 90 dias que vocês ficaram parados, efetivamente, para dar o tempo do executivo, né, do município se organizar na compra de equipamentos, no reaparelhamento dos hospitais, no aumento de leitos da UTI, e sabemos, né, todos os vereadores tiveram reuniões desde sábado, domingo, com o prefeito, hoje de novo, de que as UTIs hoje de Porto Alegre estão com muitas pessoas que não são de Porto Alegre. Ou seja, a contaminação maior não está com as pessoas de Porto Alegre, pelo menos elas não estão ocupando os leitos, e sim, Novo Hamburgo, Viamão, isso tem que ser falado, até para a população não ficar aterrorizada. E aí, Írio, o pessoal também falando aqui que nas ruas do centro de Porto Alegre tem vários comerciantes ilegais com roupas no chão, com produtos no chão, ali não pega vírus? Esse é um dos grandes problemas, sabe que, primeiro, assim, eu queria chamar a atenção, né, eu acho que tem bastante gente aqui nos vendo, né, primeiro puxando um pouquinho a responsabilidade, vamos assim, para o nosso lado não é como empresários, nosso lado como cidadãos, né? Cada um de nós é responsável por esse cuidado, né? Então, esse é uma parte, né? E eu vejo que muitas pessoas, às vezes nas ruas, nos parques e tudo, muita gente descuidada e acho que assim, cada um de nós tem que fazer um pedacinho para isso. Agora, este problema do centro da cidade, Nádia, é um problema muito sério, tá? De camelôs, de pessoas... então, uma loja está fechada, e aí na frente da porta da loja, a loja que paga os tributos e tudo, ela está fechada. E aí na frente da loja, às vezes nem deixando a pessoa entrar, quando ela está aberta, está lá esse comerciante ilegal, sem tomar nenhum tipo de cuidado. Este sim é um grande perigo, né? E acho que isso nós temos que combater com muita força. Isso é algo que realmente, Nádia, a gente pede ao prefeito, às autoridades, ao governo, tem que nos ajudar realmente nesse sentido, porque esses comerciantes ilegais, eles tiram o espaço de quem está contribuindo, quem está pagando imposto, quem está pagando funcionários legalizados e que não consegue, muitas vezes, nem competir, porque as condições são muito diferentes, quem não paga imposto, os produtos para eles são tudo muito mais baratos, né? E também o fato de estarem ali ocupando aquele espaço em condições que realmente não levam nenhum tipo de segurança às pessoas. Então, eu diria também para os consumidores, a gente também tem que procurar não comprar dessas pessoas, nós temos que comprar de quem é legalizado, né? Porque quem é legalizado é que ajuda a desenvolver uma cidade, um estado e um país. E esse é um problema realmente grave que precisa ser combatido, principalmente no centro de Porto Alegre. O pessoal está também aqui, a Tânia Molina, falando, é raro não fica em casa lá em março, pois a preocupação era com vagas em hospitais. Agora estamos nos meses frios, é normal que os hospitais estejam mais lotados. E é verdade, né? A gente sempre teve um problema de UTIs, né? Eu digo assim, não é o problema, não podemos jogar a responsabilidade da contaminação que por acaso está aumentando em Porto Alegre na conta dos empresários que estão tendo todo o cuidado para que não haja contaminação, para que as pessoas possam ter renda para comer, e isso é sério. Por melhor que seja o plano federal de encaminhamento de R$600 para as pessoas que estão em vulnerabilidade ou que estão no seguro-desemprego, ele vai acabar.
e R$ 600 não paga aluguel, não paga comida, não paga água, luz, e isso é que as pessoas estão assim, ó, muito falando aqui. O Omar Ferri Júnior está também aqui conosco, o Ferri, que já foi da secretaria na SMIC, falou que na época do Sequim, do Walter e do Ferri na SMIC, tiraram todos os camelôs de rua, é verdade, Omar Ferri? É verdade. Está falando da fiscalização, que a SMIC hoje nem tem, nem o PROCON, e é importante isso para fazer vocês, que são os representantes daqueles comerciantes que pagam os tributos, que fazem a máquina girar. O Omar Ferri, Nádia, o Omar Ferri é uma pessoa que conhece muito. Ele trabalhou no PROCON, ele conhece o lado do PROCON, trabalhou na secretaria, na SMIC também, então ele tem um conhecimento bastante vasto nisso e sabe. E o Denis Sequim foi quem era o secretário na época que fizeram o camelódromo e que realmente, não sei se vocês se recordam, o Vigário Zé Inácio era um exemplo de que a rua era tomada para o camelô, quase não tinha lugar para os transeuntes, né? E foi tirado ali. E depois nós perdemos isso. Mas também é um problema nacional, né, Irio? Isso é uma quadrilha que trabalha no Brasil inteiro, fornecendo para esse pessoal, senegaleses, haitianos que estão na rua, e que é um problema social muito grande e que eu confesso a vocês que eu sou um de que carrego um sentimento de culpa em relação a isso, porque já trabalhei bastante com vários secretários municipais de segurança tentando coibir isso, se faz, mas parece enxugar gelo, né? É triste, né? É muito difícil. Até mesmo pelos produtos ilegais que acabam, óculos, né? O pessoal do Cindy Ótica, a gente conhece, que é óculos, é tênis falsificado, que acabam dando um custo maior para o município na questão da saúde, porque vão precisar de traumatologista, oftalmologistas, cirurgias. O pessoal aqui está implicando com vocês aqui, está fazendo um desafio aqui para vocês, querendo saber, pergunta aí para eles, vereadora, para o Cindy Lojas e para o CDL, se não está na hora dos sindicatos subirem o tom com o Marquesan, porque estamos achando que estão brincando com os nossos comerciantes. O Gelson... Deixa eu fazer um comentário. Deixa eu fazer um comentário a esse respeito. Muitas pessoas aqui perguntando isso. Nós somos muito demandados por isso. Tá? Eu retribuo a pergunta dizendo o seguinte: se eu brigar com alguém, esse alguém vai me ouvir? Não irá me ouvir. Nós somos representantes da classe logística e, como tal, nós temos uma responsabilidade muito grande. O Irio sabe, o Irio entrou há pouco tempo, ele é presidente desde janeiro, ele não esperava esse presente que ele ganhou. Nós, às vezes, hoje o Irio vai sair daqui, vai para outra entrevista, vai dormir depois da meia-noite e várias vezes, às vezes recebe mensagem às 2, 3 horas da manhã, né? Trabalhamos o dia inteiro ouvindo muito, com sentimento de derrota, de ouvir comerciantes quebrando em situações de dificuldade, e isso nos faz. Se nós não mantivermos o canal de negociação que nós temos com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, ao invés de fazer isso, tentar contribuir, tentar ajudar, e fazemos isso, tanto o Irio quanto eu, junto à municipalidade, a outra coisa que nós poderemos é bater panela na frente da prefeitura, que não vai adiantar nada, resultado efetivo nenhum. Nós precisamos resolver. Talvez tenha gente aí que esteja ouvindo essa live e sabe que o Irio tem história na empresa dele. Eu sou uma pessoa que estou há algum tempo no sindicato, não sou sindicalista de carreira, né? Nós nos predispomos a fazer o trabalho, nós não somos políticos, nós não agimos politicamente. Já fui acusado disso, você é muito adepto do Marquesan. Não, o Marquesan é prefeito municipal de Porto Alegre. A vereadora Nádia já foi secretária da prefeitura e, no período que ela fazia algumas ações, sempre teve apoio do Cindy Lojas, sempre, e sempre terá, do Cindy Lojas e do CDL. Por quê? Porque o nosso interesse é a cidade e as coisas que acontecem na cidade em torno do comércio. Nós precisamos ajudar o comércio de Porto Alegre e, por consequência, quanto melhor for a vida da cidade como um todo,
para as nossas entidades, nós estaremos fazendo o nosso trabalho. Então, por isso, nós temos muito respeito pelo prefeito Nelson Marquesan. Ele erra, ele acerta, ele tenta acertar, é uma pessoa de boa índole, isso posso afirmar isso. Ele não comete erros, e está cometendo de propósito. Ele comete erros porque isso é inerente da profissão. Se a vereadora Nádia fosse a prefeita, ia tomar talvez decisões diferentes e que muita gente ia aprovar e outras não. Mas o tom sobe muito nas reuniões que nós temos permanentemente com ele, e nós dizemos tudo o que está acontecendo fora, porque nós ouvimos e sofremos muito com o que se passa com os nossos lojistas. Eu só imagino os ouvidos de vocês, de tantos lojistas, né? Vamos lá, presidentes, falem por nós, né? E eu sei que vocês ontem, domingo, meio-dia, estavam reunidos com o prefeito, exatamente fazendo toda essa negociação. O Ronaldo Silicó, que eu nunca sei dizer o nome dele. Silicó. Está mandando um abração para os dois. Omar Ferri agradecendo os elogios. Nelson Beron, ele que é o presidente do Cine, está aqui falando da importância de vocês dois na construção de empregos para as pessoas que precisam. Major Gelson Guarda falando que ter lojas abertas, ter emprego, termina com a criminalidade, a gente sabe, né? E mais do que isso, a pergunta também que o pessoal está fazendo aqui é que... Peraí, deixa eu botar aqui, que senão o pessoal fica bravo depois que eu não faço as perguntas aqui que estão... Nádia, enquanto tu vê a pergunta, eu vou só te dizer o seguinte: o Ronaldo Silicov está assistindo, deve estar assistindo, porque ele tem muito do dedinho dele na criação do cargo que os dois estão exercendo hoje, né, ele? Olha aí. Nosso padrinho, Ronaldo Silicov, nosso padrinho. Você sabe que eu fui presidente da COMAC, que é a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção, sucedendo o Ronaldo Silicov, e o Paulo Cruz, presidente do Cindy Lojas, sucedendo o Ronaldo Silicov. Que compromisso, isso aí é um criador hein? Que compromisso de vocês, hein? Deu uma escola maravilhosa. Substituir Ronaldo Silicov não é fácil, né? Não é fácil. É verdade. Isso é uma fera. Írio, Diga. Que daria para os pequenos microempresários a partir do decreto, né? Mas, na verdade, para eles não mudou, né? Mas dicas para apostar nos seus negócios. Quem fechou, quem ainda está com esperança de melhorar o seu negócio. Como se reinventar nesses tempos de pandemia? Olha só, Nádia, olha que pergunta maravilhosa. Essa é muito boa. E eu queria deixar uma mensagem importante para as pessoas que estão nos vendo, e às vezes, algumas delas em situação muito difícil, porque não é por competência ou incompetência que as pessoas chegaram em situação difícil. Porque muitas vezes alguém diz: oh, você é um incompetente, chegou. Não. A situação... pegou todo mundo, os que estavam mais capitalizados, os que estavam menos capitalizados, que tinham um negócio melhor ou não. Na verdade, assim, alguns segmentos foram afetados de maneira muito mais profunda, independente da competência da pessoa. Então, a mensagem assim, que eu queria dizer, e primeira dica que eu queria dar é o seguinte: não desistam. Tá? Quem está aí, não desista, por favor, não desista. Eu nem que seja o meu concorrente que está do meu lado, eu digo, não desista, não é momento de desistir, porque é muito ruim a gente entrar num shopping center e ver lá uma loja fechada, a loja que está do lado da gente está fechada. Essa é a primeira dica que eu daria. A segunda é de que, na verdade, a gente tem que entender de que nós estamos vivendo um novo momento. Se fala muito aí no novo normal, ainda nós não chegamos no novo normal, mas nós temos que viver o novo normal de hoje. Tá? E esse novo normal de hoje é criar jeitos diferentes de vender, de atender o consumidor. Se nós não podemos trazer ele na loja, nós temos que usar o telefone, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, ou usar marketplace. Nós podemos criar várias maneiras de vender. A gente não pode simplesmente imaginar que a gente vai sobreviver fazendo as coisas do jeito que a gente fazia até esse momento. Nós temos que estar disposto ao novo, né? Mas para valer, né? De verdade. E às vezes a gente fala muito que as outras pessoas precisam mudar, mas a gente não quer mudar.
Então, neste momento, essa mudança começa em cada um de nós e encarar esse novo momento e criar saídas para esse novo momento. E eu diria assim que é um momento também de se agarrar às instituições, às entidades, né? Sindiloja, CDL, Sinda, Associação, tem muitos lugares hoje que a gente pode aprender, que a gente pode se apoiar nesse momento difícil. O Paulo falou aí há pouco, a gente está trabalhando, ontem era domingo, talvez as pessoas tivessem, e a gente estava em reunião com o prefeito na hora de meio-dia, discutindo, nós ficamos em reunião, Paulo, até 2h30 da tarde, eu acho, porque a gente está aí preocupado com todo mundo, né? Conosco e com todas as pessoas. E eu acho que assim, esse é um momento também das pessoas se darem conta de que sozinho ninguém resolve nada, né? Quando a gente está junto, a gente se une, a gente é muito mais forte, desde para reivindicar, mas também para criar saídas para os problemas, né? Não adianta só a gente reivindicar, a gente tem que criar saída para os problemas, e quando a gente está junto, a gente consegue, com certeza, criar coisas melhores do que sozinho. Essas são minhas colocações, assim. E a questão também acaba sendo um pouco de um problema ético que as pessoas vivenciam, né? Porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem tem que ficar em casa. Quem quer que abram as lojas são consumistas, são capitalistas e são contra a vida. E isso é um problema ético que as pessoas estão tendo, que muito antes, pelo contrário, através dos tributos, das mercadorias vendidas, é que se o município consegue pagar, inclusive, os funcionários públicos, que o município consegue dar saneamento básico, iluminação, corte de árvore, poda, asfalto no município, até porque as pessoas muitas vezes esquecem que o município não gera dinheiro, não tem uma árvore que vai lá e tira dinheiro para fazer assistencialismo. Quem gera dinheiro é a iniciativa privada, né? Perfeito. A iniciativa privada que dá emprego, que gera riqueza, e o governo tem que administrar essa riqueza, e nem sempre administra bem. Falta gestão. E aí, Paulo, tu que gosta tanto de falar na credibilidade das empresas, e eu acredito nisso, naquele público que tem confiança na empresa, seja tua, seja do Írio, seja de quem está nos ouvindo, dos associados de vocês, essa confiança que o público tem, que o cliente tem, que investe, que vocês investem no seu pessoal, na capacitação, como fazer para esse pessoal não entrar também numa depressão, né? Porque as pessoas que estão aqui, eu estou lendo, eu não consigo falar de todos, tá, gente? Mas, assim, o geral, nós queremos trabalhar. Nós precisamos dos nossos empregos. E aí, como trabalhar essa dicotomia, Paulo? Olha, Nádia, nós tivemos, a grande maioria teve 60 dias em casa. Espero que tenham aproveitado. Quem não aproveitou ainda está em tempo. Nós temos cursos na internet, nós temos curso EAD, nós temos muitas lives com informações. As informações, por exemplo, que o Írio deu agora, né? Mas o que é muito importante é a atitude. A atitude das pessoas nesse momento. Aqueles que tiverem uma atitude correta, que forem corretos, éticos, que emanarem coisas boas, eles terão coisas boas de volta, né? Nós temos muitas oportunidades, nós tivemos e teremos muitas lojas fechando, nós teremos muitos espaços abertos, quer dizer, mas nós temos muitas oportunidades. Um pequeno negócio pode se unir a outro pequeno negócio, juntar a sua clientela, trabalhar muito bem essa clientela, fazer um trabalho diferenciado. Esses dias, numa live, eu citei exemplos de gente que fazia um trabalho, como o Paulo Pelarrey, que é vice-presidente de marketing do Cindy Lojas e tem uma ferragem. Ele pegou o seu catálogo de clientes e passou a telefonar para os clientes para ver se eles não queriam alguma coisa, mesmo em casa. E a sua venda teve um acréscimo considerável, né? Então, nós tivemos vários casos de pessoas que fizeram delivery, restaurantes que fizeram comida para fora. Então, sempre tem uma oportunidade. Nós somos 210 milhões de habitantes. O faturamento das empresas, de uma maneira geral, caiu em 50%, mas ainda tem 50%. Tem alguns que, em vez de cair 50%, e nós tivemos notícia disso, como a Quero Quero, por exemplo, aumentaram o faturamento.
né? A própria Elevato do Írio teve resultados em algumas lojas muito bons. O litoral está cheio. Tem comerciantes no litoral que não esperavam vender o que estão vendendo. E assim, as lojas de material de construção nos bairros estão vendendo mais do que o ano anterior, porque as pessoas estão fazendo as coisas. Então, primeiro ponto é estudar o que as pessoas necessitam. Por exemplo, eu tenho um colega meu do Cid Lojas que vendeu muita calça de moletom, porque as pessoas estavam usando calça de moletom em casa. Então, as oportunidades surgem e estão aí, basta que queira aproveitar, não ficar reclamando, ir atrás de soluções. Quanta gente ganhou dinheiro com máscara, né, Ilho? Quanta gente com álcool gel vendendo, uns fazendo e outros vendendo esses produtos. Então, tem oportunidade. Hoje, a pesquisa do que o consumidor quer, do que ele precisa, da forma que ele vai... Por exemplo, todos sentindo necessidade de melhorar a sua casa, talvez a sua cama, talvez o seu roupão, né? Talvez o seu chinelo. Então, roupas íntimas passou a vender muito mais, por incrível que pareça, e as pessoas em casa. Mas aí, a mulher queria estar mais bonita para o marido comprando um perfume, e assim subsequentemente. Então, as pessoas começaram a comprar pela internet, isso é importante, né? Esse hábito não vai deixar. Pessoas que nunca entraram na internet estão entrando. Então, nós temos uma série de oportunidades. O momento é difícil, inclusive de dor, tem dor. Eu me sinto, eu tenho dormido pouco, porque eu vejo o sofrimento de muitas pessoas, mas a vida continua. E o mundo não vai parar e nem todos vão morrer. Alguns vão morrer, mas nem todos. E um dia nós todos vamos morrer. Mas nós temos que olhar para frente, nós temos que ser positivo, nós temos que ver que no fim do ano nós vamos estar, no Natal nós vamos estar comemorando, nós estaremos com as nossas famílias e nós temos que fazer negócio. Quem é empreendedor sabe fazer isso, só sabe fazer isso. E ele vai fazer, mesmo que ele quebre, ele vai, conversa com um amigo, pede ajuda aqui, ajuda lá e vai. Mas o importante é fazer, é trabalhar, é construir e dar emprego, como tu disseste no início, Nádia. Quando se assina uma carteira de trabalho, a gente não sabe o que vem atrás. Não sabe o que vem atrás. Pode estar assumindo uma dívida monstruosa, né? Mas quem é empreendedor faz isso e é uma coisa extremamente importante e as oportunidades que se criam nisso são também muito boas. Com certeza. Eu sempre digo, existe sempre aquele momento Odorico Paraguaçu, não sei se lembram dessa novela, em alguns políticos que querem fazer votos sobre a dor das pessoas que perderam entes queridos, né? São aqueles famosos que gostam de ser alça de caixão. E aí, Írio, a pergunta é, qual o percentual dos trabalhadores do comércio que ficaram doentes? O percentual exato a gente não sabe, mas doente de Covid, muito poucos, mas com outras doenças, muita gente, com depressão. Na verdade, assim, sabe que isso é um problema sério, porque, na verdade, sempre digo assim, a economia e a saúde, elas têm que andar de braços dados, né? Nós vivemos dentro de um ecossistema. Então, às vezes a pessoa diz, fica em casa, e eu acho que nós temos que tomar todos os cuidados de saúde, mas se a pessoa também não está bem psiquicamente, ela vai ficar doente de outra maneira, né? Ou porque vai faltar comida, se não tiver trabalho, pode faltar comida, mas também dentro de casa fechada, muitas pessoas ficaram deprimidas. Eu não tenho os números, porque também não tenho esses dados, mas a gente sabe que o número de suicídios, por exemplo, no Rio Grande do Sul mesmo, cresceu muito nesse período. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente evita uma coisa e cria um outro problema. Na verdade, o equilíbrio, nós temos que buscar o equilíbrio, né? Trabalhar com responsabilidade, sair à rua com responsabilidade, isso, e nesse sentido, nos chateia quando, por exemplo, o comércio tem que parar, quando está tomando todos os cuidados que foram solicitados, né? A gente fica um pouco decepcionado, né? Porque, na verdade, a gente está em busca exatamente de um equilíbrio. E quando esse equilíbrio é cortado, às vezes as pessoas ficam desse jeito, né? Muita gente doente, né? Com certeza, eu conversei com alguns psicólogos e me falaram que a perda do emprego, o ficar em casa mais do que 15, 30 dias de férias acaba ocasionando nas pessoas fobias,
depressões, casos de suicídio, que a gente sabe que já teve vários. O próprio prefeito Marquesan disse que a queda da renda da população aumentou muito. O número de pessoas necessitadas nos dias atuais é quase que o triplo do que existia antes da pandemia. E isso muito é ocasionado porque as pessoas não estão trabalhando. Aqui também está a Fernanda Jardim, falando também algo que nós já comentamos, né? Mas é importante reforçar. As pessoas já estão sofrendo psicologicamente com tudo que está acontecendo e o fechamento do comércio só piora a situação. Assim, tem várias pessoas aqui conversando, falando, a Jana Silveira, enfim, Cristiane Chu, dizendo que os informais não pararam no primeiro isolamento. Várias vezes ela andou pelas ruas do centro e estavam lá vendendo camelôs, aproveitando o fluxo do centro e quem paga o imposto estava fechado. Então, assim, eu não quero cansar vocês dois, eu sei que vocês têm aí ainda não parou o dia de vocês, o Írio vai entrar daqui a pouco às 10 horas da noite, tem que jantar, o Paulo está vindo de reuniões, mas eu quero dizer assim, nós estamos sendo vocês, né, que são empresários, que representam os comerciantes, os lojistas aqui de Porto Alegre, estão sendo muito parabenizados, estão dizendo que vocês estão com a gestão, realmente, estão com todos os cuidados. E eu, né, vereadora comandante Nádia, digo, não podem ser responsabilizados os comerciantes, os lojistas, pelo contágio se está aumentando. Só existe duas formas de terminar com o vírus. Com a vacina, que deve demorar um pouco mais, e com ela circulando. Eu sou do tempo da minha avó, que já dizia que deixa o guri de pé descalço na areia para pegar um pouco de anticorpo, né? E temos aqui um problema conceitual, isolar e distanciar. Se isola grupo de risco, se isola idosos para proteger, pessoas que têm comorbidades, mas jovens e pessoas adultas que estão com saúde, bora trabalhar e fazer a máquina girar. Vocês dois são maravilhosos, otimistas, entusiastas, um exemplo para todos nós efetivamente. O pessoal da academia está perguntando, a academia não mudou nada. Como estava dizendo o Iri, o bode foi colocado na sala sexta, mas tiraram o bode. Então o pessoal da academia, empresários de academias, não mudou, tá, gente? Iria mudar, mas continua na mesma condição. Um aluno a cada 16 metros quadrados, com toda a higienização, com todo o cuidado. Parabéns para vocês dois. Gostaria que vocês deixassem, vou começar com o Írio, uma fala de esperança, que vocês dois são entusiastas e eu sou fã de vocês, de otimismo, do comportamento do lojista a partir dessa nova recomposição. Quais são as perspectivas e o que vocês deixam de conselho otimista aí para quem está precisando trabalhar, tanto empregados quanto empregadores? Írio. Bom, primeiro eu queria dizer para os lojistas que estão nos vendo que as pessoas vão continuar comendo, vão continuar se vestindo, vão continuar viajando, talvez não num primeiro momento tanto quanto antes, e vão continuar tendo necessidades, morando, querendo viver melhor. Tá? Acho que esse é um momento que fez com que as pessoas repensassem muito. Então, gente, nada de desânimo, pelo contrário, vamos vencer. Quantos países já estiveram em situação terrível depois de uma guerra e renasceram? Grandes economias mundiais nasceram depois de uma grande crise. Nós estamos aqui vivendo esta grande crise, que não é só nossa, é mundial, mas com certeza nós temos chance de sair, todos nós trabalhamos para sair melhor ali na frente, temos condições de sair melhor. Então, gente, não desistam. Tá? Isso eu quero dizer para todo mundo que está aqui. Não desistam, vamos acreditar que ali na frente nós vamos ver que todo esse momento serviu para nos tornar cada vez mais fortes. O comandante Nádia falou que a gente tem que sair na rua, né, pegar anticorpos, né? Então, na verdade, o que nós estamos nesse momento é adquirindo anticorpos, mas não só da saúde, mas como seres e como empresários, como pessoas e tudo. Esse anticorpo que nós estamos adquirindo vai nos tornar muito mais fortes, e é desse jeito que nós vamos sair dali na frente. E, Nádia, queria te agradecer demais, e quero te dizer que há muito tempo eu acompanho a tua carreira, sou teu admirador, tá? Tu és uma pessoa que
honra a cidade de Porto Alegre. Quero dizer que eu fiquei muito feliz de ter sido convidado por ti, tá? E que estamos sempre à tua disposição. Tá? Obrigada, Muito obrigado Írio, mesmo. querido. Obrigada, querido. Paulo, com o teu entusiasmo aí, que é peculiar de sempre, e eu digo assim, que nos orgulha também, viu? Que nos deixa assim, como tudo fechado e o Paulo tá ali ainda dizendo vai dar certo. O que tu diz aí para os nossos lojistas? Eu ouvi muitos relatos nesse período, muitos relatos de desespero. No início, no primeiro dia que fechou, teve um comerciante que tinha vários restaurantes e que disse que ia fechar, que não tinha dinheiro para pagar as contas e que quando isso tudo terminasse, ele ia trabalhar de garçom. Eu mandei uma mensagem para ele, nós estávamos num grupo e eu mandei uma mensagem para ele e disse, não faz isso, não toma nenhuma atitude precipitada. Calma, pensa que tudo tem solução e tu vais arrumar a solução. Ele arrumou, conseguiu fazer os restaurantes deles funcionar, está aí, feliz da vida, com dificuldade, mas vendo de outra maneira. Eu estou conseguindo atravessar esse período com a bagagem da experiência de uma crise em 86, 90 e 94. Então, todos que estão aqui, de uma forma ou de outra, vão sobreviver. Podem até quebrar, mas vão voltar porque sabem fazer isso. Então, não procurem não errar muito. Errem bastante, mas errem menos possível. E conversem com as pessoas. Vejam quem está fazendo certo. Conversem com seus vizinhos, com seus amigos, com seus concorrentes. Troquem informações. Façam parcerias, mudem de negócio se for interessante, porque se o seu negócio mudou na pandemia, muda de negócio, mas não perca a esperança. O recado que eu quero deixar, essa semana está entrando o dinheiro do Pronap, é um dinheiro para quem é do Simples, 30% do faturamento anual está disponível nos bancos. Procure os seus bancos, que há disponibilidade já lá. E vamos em frente, porque, como o Írio disse, nós vamos fazer tudo de novo, as famílias, as crianças crescem, a vida cresce, uns vêm, outros vão, mas é importante nós agirmos sempre com lealdade, honestidade e correção. Fazendo isso, nós seremos felizes e todos que estão nos ouvindo continuarão a ser felizes pelo muito tempo. Foi um prazer ter aceito o teu convite, dizer que estar com o Írio sempre é um prazer. O Írio é aquela pessoa que a gente conhece e que eu já tinha o privilégio de conviver com o irmão dele, que é meu vice-presidente no Cid Lojas. Depois, quando eu me aproximei mais, o Írio é o tipo do cara assim, ele é um irmão. O Írio é um cara que tu pode falar por ele e ele pode falar por ti, porque ele é uma pessoa legal e transparente. E isso, nos dias de hoje, é muito difícil. Eu tenho a oportunidade de conviver com muitas pessoas boas do Cid Lojas, agora na presidência do CDL também com o Írio, já tive outros colegas lá maravilhosos, mas é um privilégio estar convivendo com o Írio e a gente está trabalhando junto, se esforçando junto para conseguir fazer as coisas melhores para o comércio de Porto Alegre. Coisa boa. Boa noite, Nádia. Eu sempre falo, né, guris, vou chamar os dois de guris, são jovens aí. Obrigado, hein, por me chamar de guris. Na pandemia e na guerra, a primeira coisa que some é a racionalidade, né, a razão das pessoas. Nós não podemos perder a razão. Que a gente possa sempre estar aí com bom senso, que esse bom senso impere, o equilíbrio, menos ideologia, mais realidade que nós precisamos. Estão perguntando sobre os restaurantes. Os restaurantes, a mudança é que tem que fechar 23 horas. Podem abrir restaurantes nas ruas, podem abrir os restaurantes nos shoppings, com todos os cuidados, higienização, proteção, distanciamento. O que mudou é que abrem até às 23 horas. Academias continuam 16 metros quadrados e lojistas com todos os cuidados também, lojas com faturamento até 4 milhões e 800 milhões por ano.
Queridos, muito, muito obrigado. Aproveitem um pouco a família e vão de novo, porque eu sei que tem bastante missão aí pela frente. Agradeço imensamente e contem conosco sempre que puder. Uma bênção aí e gratidão para os dois. Obrigada. Obrigado, valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Boa Nádia. noite. Tchau, Paulo queridos. Cruz, um abração. Beijão, saudade de Abração vocês. aí. Igualmente. Tchau.